Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E esta é a nossa aula com correção de exercícios. Eu vou corrigir com vocês duas questões de compreensão e interpretação de textos. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Vamos então à nossa primeira questão. Veja só. Leia o trecho de Quincas Borba de Machado de Assis. Enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono. Tudo rindo, cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e poucas soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e face o equilíbrio da vida. Quincas Borba, 1992. Observe que, como eu já ensinei na minha aula, eu selecionei no texto as palavras que devem ser marcadas quando você for interpretar ou compreender um texto. Eu destaquei os verbos e a conjunção. Isso ajuda a compreender, a interpretar o texto. Nós aprendemos lá na minha aula sobre compreensão e interpretação de textos que, dependendo do enunciado, ele vai indicar se é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação de textos. Quando o enunciado diz coisas do tipo, de acordo com o autor diz, o texto diz, o narrador diz, significa que é uma questão de compreensão de textos. Veja o enunciado dessa questão. De acordo com o narrador. Percebemos que trata-se de uma questão de compreensão de textos. Se é uma questão de compreensão de textos, significa que a resposta do exercício está no texto. Aí vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Os erros do passado não afetam o presente. Observe o texto. Tem alguma coisa no texto que se refira aos erros do passado? Lembrando que é uma questão de compreensão de texto, portanto, você não precisa esforçar-se para interpretar, você tem que buscar informações que estão explícitas no texto. Analise. O texto fala alguma coisa sobre os erros do passado? Vemos então que essa não é a alternativa correta. Vamos à alternativa B. A existência é marcada por antagonismos. O que é antagonismos? Antagonismos são palavras que trazem sentidos, significados contrários. Lá na minha aula sobre compreensão e interpretação de textos, eu explico que quando você precisa trocar um sinônimo por outro para entender o que o enunciado diz, significa que é uma técnica de compreensão de textos. Então, antagonismos significam ideias contrárias. Veja o texto. Chora, ri.
lágrimas, poucas, soluços, sarabandas. Aí ele afirma, ele quem? O narrador. Variedade necessária. Observe que esse texto, ele é sim marcado por antagonismos. Portanto, essa alternativa é a alternativa correta da questão. Veja agora a alternativa C. A sabedoria está em perseguir a felicidade? Observe, o narrador deixa claro a questão de perseguir felicidade. O narrador, ele relata sobre a vida, ele dá a opinião sobre a vida pelo fato dela ser antagônica. E ele diz que isso é bom, mas em nenhum momento ele fala que uma pessoa, para ser sábia, precisa buscar a felicidade. Alternativa D, cada instante vivido deve ser festejado. O narrador não menciona nada sobre festejar o instante. Alternativa E, os momentos felizes são mais raros que os tristes. Observe que o texto, na verdade, o narrador, ele procura valorizar os dois momentos. Os momentos de choro, os momentos de riso. No texto, o narrador diz que aí é que está o equilíbrio, a beleza da vida. Portanto, essa alternativa E está incorreta. Lembrando que numa questão de compreensão de texto, o que é o caso dessa questão, você precisa buscar aquilo que o narrador, que o autor, que o texto diz. Numa questão de compreensão de texto, a resposta da questão está no texto. E esse tipo de questão, ela não dá margem à interpretação do concurseiro, do aluno. Vamos agora para o nosso segundo exercício. Veja só, esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Um poema de Paulo Leminski. O enunciado diz assim: no poema de apenas 3 versos, o poeta lamenta-se. Observe o enunciado. O poeta lamenta-se. Quem é o poeta? O autor. Mais uma vez estamos diante de uma questão de compreensão de texto. O enunciado está dizendo que o poeta, que o autor colocou a informação onde? No texto. Colocou a resposta do exercício no texto. Veja só a alternativa A. O poeta lamenta-se da fugacidade da vida. O que é fugacidade? O que é algo fugaz? Fugaz é algo passageiro. Observe que mais uma vez você está trocando um sinônimo pelo outro para entender melhor. Isso é técnica de compreensão de texto. Então, na alternativa A está dizendo da fugacidade da vida, do fato da vida ser passageira, ser curta. Veja só o que diz o poema. Esta vida é uma viagem. Viagem geralmente é passageira. Ninguém viaja para sempre, não é verdade? Pena eu estar só de passagem. Perceba que o poeta deixa claro que ele está se referindo sim à fugacidade da vida ou ao fato da vida ser passageira, ser curta. Alternativa B. Demonstra preferir a vida espiritual à terrena? Observe,
Em nenhum momento ele deixa explícito essa questão sobre as vidas espiritual ou terrena. Portanto, alternativa errada. Alternativa C. Revolta-se contra o seu destino? Em nenhum momento o poeta mostra sinal de revolta. Ele até diz pena, seria um sinal de lamento, mas não de revolta. Alternativa D. Sugere que a vida não tem sentido? Se ele lamenta o fato da vida ser só uma passagem, significa que ele gosta da vida. Portanto, não faz sentido essa alternativa. Alternativa E. Abomina a agitação da vida? De jeito nenhum. Portanto, alternativa correta, alternativa A. Lembrando que em questões de compreensão de texto, você não precisa viajar além do texto. Nos exercícios de compreensão do texto, você deve se ater somente àquilo que o texto diz. Essa então foi a nossa aula de hoje com correção de exercícios. Espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido e mais uma vez eu convido você a ir lá assistir a minha aula sobre técnicas de interpretação e compreensão de textos. Deixa aí nos comentários se você aprendeu, se você gostou, se você tem sugestões para as próximas aulas. Sucesso para você e um abraço da professora Vilma.